Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, olha, ecoa através de culturas e do tempo. O que, afinal de contas, significa ser homem? Será que é algo que simplesmente acontece, com que se nasce? Ou é, sei lá, uma conquista? Algo que precisa ser provado e até defendido? E para guiar a gente nessa exploração, vamos nos basear nas ideias de um livro fascinante de antropologia. O autor, David Gilmour, fez basicamente uma viagem pelo mundo para tentar entender exatamente isso. Como é que as diferentes culturas constroem o que elas entendem por masculinidade? O ponto de partida do livro é uma ideia que pode até parecer comum, mas que é super poderosa, e ela está perfeitamente resumida aqui, nesta citação do escritor Norman Mailer. Pois é, essa citação já nos joga direto na pergunta central que o Gilmour investiga, sabe? Por que será que em tantos lugares, em tantas culturas diferentes, a masculinidade parece ser uma espécie de prêmio? Algo que precisa ser conquistado com provas, com desafios? Bom, então vamos lá, vamos fundo nisso. A primeira peça desse quebra-cabeça todo é a gente entender qual é o argumento principal do livro. A ideia central é basicamente a seguinte: para um monte de culturas, ser homem não é algo garantido, sabe? É uma conquista. Não basta ser do sexo masculino. É preciso alcançar um status social que, olha só que interessante, é visto como algo frágil, que precisa ser validado o tempo todo. E aqui está o ponto-chave. Isso não é uma ideia só do Ocidente, não. É um padrão que aparece no mundo todo, de um jeito surpreendente. E é aí que o Gilmour nos leva numa verdadeira viagem, para mostrar o quão comum é essa ideia de uma masculinidade que precisa ser testada. Olha só este exemplo. Lá na pequena ilha de Truk, no Pacífico. Ali, a masculinidade é quase uma obsessão. Os homens são o tempo todo incentivados a provar a coragem em desafios super perigosos, tipo pescar em alto mar ou até mesmo entrar em brigas. E se alguém recusa um desafio, a pessoa é logo chamada de infantil, de menos homem. E o mais incrível é que esse padrão se repete a milhares de quilômetros dali. Se a gente for para o Mediterrâneo, por exemplo, de Creta até os Balcãs, a história é parecida. Ser homem envolve uma performance constante, sabe? De bravura, de virilidade e até de um certo exagero. E isso não para por aí não. Das civilizações antigas às sociedades tribais, o tema é o mesmo. Pense na América Latina, com a ideia do machismo que exige provas diárias. Ou então lá na Nova Guiné, com os Sâmbia, onde os meninos passam por rituais super rigorosos para se tornarem homens. No fim das contas, a mensagem é sempre a mesma. A masculinidade é algo que precisa ser construído, ser forjado. Então, esse padrão que se repete pelo mundo aponta para um tipo de arquétipo, sabe, com 3 funções principais. O Gilmour chama isso de macho ubíquo. E a ideia é que não importa muito a cultura, para alguém ser visto como um homem de verdade, geralmente se espera que cumpra esses 3 papéis: o de procriador, o de protetor e o de provedor. Tá, mas por quê? Por que tantas culturas que nem tiveram contato entre si acabam criando esses roteiros tão parecidos e, vamos combinar, tão cheios de pressão? É aqui que o livro sai do o que é para tentar entender o porquê. E a explicação que o Gilmour dá desafia aquela ideia antiga de que anatomia é destino. Ele argumenta que esses ideais de masculinidade não são só um reflexo da biologia, não. Na verdade, eles funcionam como roteiros culturais, tipo um conjunto de expectativas que motivam os homens a fazer aquelas tarefas que são super difíceis e perigosas, mas essenciais para a sobrevivência do grupo, como caçar, lutar, proteger a família. E agora, olha que sacada interessante. O livro traz um conceito da psicologia para explicar o desafio que esse roteiro tenta superar. A ideia é que todo ser humano tem um impulso natural de regredir, sabe? De querer voltar para aquela segurança, para a dependência da infância. Então, o que as culturas fazem? Elas criam esses ideais masculinos super exigentes para funcionar como uma força contrária, para empurrar os meninos para longe dessa zona de conforto e em direção às responsabilidades da vida adulta. Mas bem na hora que a gente acha que entendeu o negócio, o livro vem com uma reviravolta daquelas. Porque, e se essa pressão toda não for universal? E se existirem exceções? Pois é, acontece que essa tal masculinidade sob pressão não existe em todo lugar. E isso é a prova de que é um roteiro cultural mesmo, e não uma lei da biologia. Existem culturas como o Semai na Malásia ou os taitianos, onde essa ideia de ter que provar a masculinidade simplesmente não faz sentido. Nesses lugares, os homens podem ser gentis, passivos, sem nenhuma pressão para serem agressivos ou competitivos. E o contraste é gritante e aparece nas coisas do dia a dia. Olha só que curioso, no Tahiti, um antropólogo chegou a ver homens brincando de amamentar um bebê, segurando um bebê imaginário no colo. Pense nisso.
É algo que seria impensável numa cultura com uma ideia de masculinidade super rígida. Isso mostra o quão flexíveis os papéis de gênero podem de fato ser. Ok, então se a masculinidade não é esse teste universal, qual é a resposta final do quebra-cabeça? Bom, o livro resolve isso de um jeito bem inteligente, trocando uma resposta de sim ou não por um modelo um pouco mais sutil. A resposta, segundo o autor, não é 8 ou 80. Em vez de existir uma única forma de ser homem, ele propõe que a gente pense nisso como um espectro, sabe? Uma espécie de escala móvel de masculinidade. E o mais legal de pensar nesse espectro é ver onde as diferentes culturas se encaixam. No extremo, a gente tem as culturas que podemos chamar de macho, onde a pressão para performar é gigantesca. No outro extremo, estão as culturas andrógenas, onde essa pressão quase não existe. E ali no meio, bom, no meio está a maioria das sociedades, inclusive a nossa, com uma mistura bem complexa de expectativas. E o livro dá uma explicação bem convincente para dizer por que uma cultura está em um ponto ou outro dessa escala. A grande conclusão do Gilmore é que os ideais de masculinidade são, no fundo, uma ferramenta de adaptação. Faz sentido, né? Em lugares onde o ambiente é mais duro, os recursos são escassos, o perigo é constante, a cultura tende a valorizar mais um ideal de homem forte, agressivo, produtivo, tudo para garantir a sobrevivência do grupo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Uma provocação que conecta toda essa análise antropológica com o nosso mundo de hoje. Se os ideais de masculinidade são esses roteiros que se adaptam às necessidades de uma sociedade, o que será que acontece com eles quando as sociedades mudam? Quando elas ficam mais seguras, mais ricas e dependem menos da força física bruta? Essa é a grande questão que o trabalho de Gilmore nos deixa para pensar. Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia nesta análise. Eu espero que tenham achado tudo isso tão fascinante quanto eu. Um grande abraço e até a próxima.